Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Um prazer podermos mais uma manhã juntos adorarmos ao nosso Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos para abrirmos a nossa escola bíblica dominical um texto que se encontra em Lamentações, capítulo 3, bem conhecido de todos nós, verso 22 e verso 23, que dizem assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Misericórdias estas que se renovaram em nossas vidas mais uma manhã, e por isso estamos aqui, diante do nosso Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo e para aprender mais a respeito da sua palavra e da sua vontade revelada a nós. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, suplicar a Ele a direção e que Ele fale aos nossos corações. Vamos orar. Pai de amor eterno Deus, te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Nós te agradecemos por todo o cuidado derramado sobre as nossas vidas, vida dos nossos familiares, amigos, pela proteção na nossa cidade. Obrigado, ó Pai, por ser tão bondoso e generoso para com cada um de nós. Continue, ó Pai, a nos instruir nesta manhã, a falar aos nossos corações, a nos direcionar conforme o teu querer, que a tua palavra faça morada em nossos corações e que possamos aprendê-la e praticá-la cada dia mais. Nos conduza sempre conforme o teu querer. Ajude aqueles que estão em recuperação, ó Pai, aqueles que estão em enfermidades, aqueles que estão internados, que a tua poderosa mão esteja com cada um deles, os protegendo, os amparando e os alicerçando, ó Pai. Sabemos que somos dependentes de Ti e sabemos que o Senhor pode fazer além daquilo que nós possamos imaginar, e é em Tuas mãos que nós colocamos, intercedemos por todos esses, ó Pai, que carecem dos Teus cuidados. Nos direcione, ó Pai, nesta manhã. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, neste momento, louvar ao nosso Deus com a equipe de cânticos e, na sequência, a mensagem desta manhã. Deus assim nos abençoe. Meu coração
eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã sobre o seguinte tema: Deus providenciou tudo para a nossa caminhada. Deus providenciou tudo para a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, quando nós vamos a uma oficina mecânica, ou se você já passou por lá, ou um dia ainda passará, observe como que em cima da bancada, geralmente dessas oficinas, pode ser mecânico, pode ser um serralheiro, pode ser, enfim, qualquer outra oficina, e às vezes nós ficamos ali olhando a quantidade de ferramentas que esses homens utilizam. Se é uma oficina mecânica, chaves dos mais diversos tipos, chave de fenda, Phillips, Allen, enfim, chave de boca, os mais diversos tipos de chave. E às vezes a gente olha tudo aquilo na imensidão de chaves que ali existe e ficamos pensando, mas será que é necessário tudo isso? E pega a chave aqui, e pega ali, e chave sobrando. E se a gente perguntar para o mecânico, para o serralheiro, enfim, e na oficina que você estiver, se todas as ferramentas que ali existem, que estão ali sobre a bancada, são importantes, ele vai dizer que sim, que todas elas são úteis, todas elas são importantes, que todas elas contribuem, auxiliam para um bom andamento do seu serviço. Meus irmãos, o que nos faz olhar para aquele monte de ferramenta em cima da bancada e dizer que será que realmente é necessário tudo isso? O que nos faz levar a esse pensamento, a essa fala, é o desconhecimento. É não conhecer cada ferramenta e a sua aplicação. Mas quando nós perguntamos para aquele que conhece verdadeiramente, ele vai explicar cada ferramenta e vai falar da sua utilidade. Assim também é na nossa caminhada cristã. Deus providenciou, vamos parafrasear, Deus providenciou tudo. Deus deixou ao nosso alcance cada ferramenta. E por vezes, nós, às vezes, esquecemos o funcionamento de algumas, por vezes não estamos usando adequadamente outras, e a nossa caminhada cristã sofre prejuízos por conta disso. E o que eu quero trazer hoje, a nossa lembrança é ferramentas que o Senhor estipulou, tudo que o Senhor já organizou debaixo dos céus e acima dos céus para a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, nós vamos ver então que Deus providenciou para o bom andamento da minha vida, da sua vida. Ele providenciou a sua palavra, ele providenciou o Espírito, o seu Espírito, ele deixou a oração como recurso e ele deixou a igreja para mutuamente crescermos e nos ampararmos. Meus irmãos, então Deus providenciou todas as coisas. E eu quero que nesta manhã, depois desta aula, você, se algumas coisas antes não vinha à sua memória, que ela possa ser acrescentada. Ou se você já meditava sobre isso, que isso avive na sua memória e no seu coração nesta manhã. Meus irmãos, o primeiro ponto então que eu gostaria de ver com os irmãos é a palavra. Os recursos que Deus providenciou, o primeiro ponto é a palavra de Deus. Nós, quando perguntados, quando cada um de nós é perguntado sobre a Bíblia, o que nós respondemos? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas será que de fato nós compreendemos a grandeza disso que nós falamos? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas será que no desenvolvimento prático da nossa vida isso é real? Deus, sabemos nós, é o autor da Bíblia. Então, sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus exerce o seu governo sobre o seu povo.
exerce o seu governo sobre a minha vida, exerce o seu governo sobre a sua vida. É a palavra de Deus que deve nos nortear. Cristo, ele ensinou na sua época o Antigo Testamento, como sendo a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a nossa instrução. Quando nós vamos para 2 Timóteo, um texto muito conhecido de todos nós, peço que você abra lá e acompanhe a leitura. Quando nós vamos lá para 2 Timóteo, o que lá nós encontramos no capítulo 3, verso 16 e 17? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é soprada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, Antigo e Novo Testamento. Todos os 66 livros que compõem a Bíblia são úteis para o nosso ensino, para nos confrontar os pecados, para nos dar esperança, para nos dar consolação, para nos fortalecer materialmente, espiritualmente, a sermos contentes com aquilo que nós temos. Isso que eu quero dizer com a parte material, nos contentarmos com aquilo que nós temos, e as bênçãos espirituais derramadas sobre as nossas vidas dos altos céus, que nos animam e nos encorajam. Portanto, a palavra de Deus é regra de fé e prática, e deve realmente ser. Devo conhecer as Escrituras e devo aplicar a palavra de Deus, porque como nós lemos, toda ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para nos ensinar, com a finalidade de que sejamos aperfeiçoados e habilitados para toda a boa obra. Nós vemos em alguns segmentos religiosos em que a tradição é colocada à frente das Escrituras, em que a palavra de homens quase que está equiparada com a palavra de Deus, a ponto de muitos olharem para o passado e dizer: mas homens disseram assim e nós continuamos a fazer. E você confronta com as Escrituras e as pessoas dizem: não, mas a tradição diz que assim deve ser feito, mas mesmo confrontando com a Bíblia, não, mas é assim que nós fazemos há 300 anos, há 500 anos, há todo esse tempo. A tradição diz, mesmo confrontado com as Escrituras, é um erro. A Escritura que deve moldar a nossa vida e não a tradição. Os óculos que eu coloco para ler a minha realidade, para ler a minha vida, são utilizados a partir da lente das Escrituras e não o contrário. Eu não vou olhar a tradição para ler a Bíblia, mas eu vou utilizar a Bíblia para ler aquilo que os homens fazem e ver se aquilo é correto ou não, conforme Deus estipulou. Por um lado, nós temos também o lado oposto a isso, onde pessoas verdadeiramente pegam a palavra de Deus, rejeitam a tradição, mas vão para um misticismo exagerado, com revelações, com visões, com anjos aparecendo à sua frente e falando para toda uma igreja aquilo que Deus revelou só para aquela pessoa, e estão trazendo misticismo, novas revelações, coisas como se do particular fosse Deus revelando para toda uma igreja. Ao ponto que temos também aqueles que dizem que só será crido aquilo que pode ser levado para o laboratório. Então, aquilo que pode ser testado em laboratório, num racionalismo extremado, é que pode ser verdade. Então, aquilo que a Bíblia diz e eu levo para um laboratório e eu comprovo, então aquilo é verdade, então aquilo eu acredito, então eu aplico a minha vida. Meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é regra de fé
e prática. Não são tradição de homens, não é misticismo, emoções elevadas ao extremo, mas é aquilo que está revelado na palavra de Deus, aquilo que deve guiar a minha vida. É isso que o protestantismo, já antecipando um pouco daquilo que falaremos logo mais no mês da Reforma Protestante, ele vai trazer uma volta às Escrituras, uma volta à palavra de Deus, como sendo infalível em tudo aquilo que afirmam. A nossa única regra verdadeira de fé e prática a nossa vida deve estar submetida às Escrituras. Os nossos padrões morais, os nossos sentimentos pessoais, as tradições institucionais, todas elas submetidas às Escrituras. Portanto, conhecer isso, a palavra de Deus, saber que é a maneira como Deus governa a minha vida e a sua vontade que Ele quer para mim e para todos que estão ao nosso redor, porque obedecer às Escrituras é obedecer a sua voz, fazer a sua vontade, então glorificá-lo e honrá-lo. Meus irmãos, é isso que vai guiar a minha e a sua vida num caminho que agrada o Senhor. E dessa forma, eu vivendo conforme a palavra de Deus, serei bem-aventurado, como a Bíblia assim nos ensina. Meus irmãos, algumas perguntas que eu quero colocar aqui neste primeiro ponto, para que você possa refletir. Você, de fato, tem em mente e entende que a Escritura tem a capacidade de penetrar em nossa alma, como Hebreus 4,12 diz? Você entende que a Escritura tem a capacidade de nos santificar na verdade, como João 17,17 diz, escrito no Evangelho de João, palavras de Jesus na sua oração sacerdotal, de nos consolar, como Romanos 15,4 diz, de nos instruir em tudo, como 2 Timóteo diz, Paulo ali dizendo, que nós já lemos. Cremos que ela jamais se torna ultrapassada, pelo contrário, ela permanece eternamente, como o Salmo 119, verso 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Nós cremos isso, cremos que ela é a espada do Espírito de Deus, como Efésios 6,17, cremos em tudo isso. Se a sua resposta é sim, e acredito, quero crer que a sua resposta será, meu irmão, minha irmã, sim. Se respondermos afirmativamente a todas essas perguntas, então temos a mais, já parou para pensar, a mais poderosa ferramenta para a transformação de nossas vidas. Deus providenciou tudo. E o primeiro ponto que nós estamos vendo é a sua palavra soprada, que nos instrui. Não são tradição de homens, não são testes de laboratório, mas é pela fé que eu creio na palavra de Deus, e uma vez que eu creio, toda ela deve ser útil para a minha vida. É a partir dela que eu leio a minha realidade, que eu interpreto a minha vida, que eu sei onde eu estou e para onde caminhando Deus está me levando. O primeiro ponto é esse, então, a palavra de Deus. Portanto, estudá-la com afinco, compreendê-la cada dia mais é necessário para um bom andamento. E Deus providenciou a sua palavra como guia para as nossas vidas. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos nesta manhã. Meus irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de ver com vocês nesta manhã, dentro da nossa temática, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele realizou a sua obra, a obra da nossa redenção, quando ele estava retornando aos céus, sendo assunto aos céus, ele enviou para nós o Espírito Santo de Deus.
aquele em que ele já havia falado lá, narrado no Evangelho de João, que João narra, né, na sua fala, o Consolador, como nós podemos ver em textos como João 14:16, João 15:26, João 16:7. Deixa apenas ler para os irmãos um desses textos. Lerei o 14:16, onde Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Enviarei outro Consolador." Jesus estava indo, realizou a sua obra, estava indo, sendo assunto aos céus, e ele envia o Consolador. A palavra Consolador no grego é Paráclitos, que ela designa, originalmente, essa palavra era aplicada a um advogado ou um assistente em questões jurídicas. Num contexto mais amplo, meus irmãos, significa uma pessoa que provê aconselhamento e encorajamento. Portanto, dentro da linha que nós estamos vendo, Deus providenciou todas as coisas, ou seja, dentro do plano divino, dentro do seu decreto, tudo já está estabelecido e Deus fez tudo de forma sábia, harmoniosa, tudo de forma que possamos, de fato, encontrar nele toda a suficiência para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que aplicou no nosso coração as verdades santas e que continua ainda hoje nos capacitando para compreendermos as verdades contidas na Palavra de Deus, a fonte de regra, como nós lemos, a nossa única regra de fé e prática, como nós vimos em nosso primeiro ponto. O Espírito Santo de Deus, o poder que nos capacita, que nos fortalece. Portanto, é como se o Senhor, e a ideia aqui é essa mesmo, e o Senhor caminha conosco em cada momento, com o seu Espírito Santo habitando em nós. Meus irmãos, quando nós olhamos lá para Atos capítulo 1, verso 8, Jesus falando no momento em que ele estava subindo, né? Como no verso 10 diz: "E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia", um pouquinho antes Jesus diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder", dínamos aqui a palavra, o poder que nos reveste, que nos encoraja, o poder que nos direciona. Os discípulos receberiam esse poder que os auxiliaria a lembrar tudo aquilo que o Senhor havia dito, a pregar com ousadia, a capacitá-los, a direcioná-los. E é este mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que hoje nos capacita, que hoje nos encoraja, que hoje nos direciona. E é muito interessante lembrarmos que é esse mesmo Espírito que estava lá na criação do mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como lá é descrito. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo que estava na criação, que trouxe o mundo à existência. A Trindade Santíssima que todas as coisas criou. Esse mesmo Espírito, agente da criação, é o que hoje habita em nós. Que encorajamento! Que força para continuarmos. O Senhor realmente providenciou tudo. Os desafios da minha vida, da sua vida, eles são enormes por vezes. Mas nós não podemos esquecer que aquele que está em nós
é maior do que o que está no mundo. É Ele que está nos capacitando. É o Espírito Santo de Deus que provê para nós, né? Deus provendo através do Espírito Santo de Deus, nos capacitando, nos fazendo entender a palavra e nos encorajando e nos dando força para suportar as adversidades dessa vida. Passamos por problemas no casamento, problemas na faculdade, os mais jovens aí estudando, nas escolas, apesar das lives. Estamos passando pelo problema da pandemia, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós e está em nós trabalhando. Cabe estudarmos a palavra de Deus como nós lemos, a sua palavra revelada, e confiarmos na ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está orquestrado e nós não podemos esquecer, então, que Deus preparou o Espírito Santo de Deus, que nos aconselha, que nos reveste de poder, que nos encoraja em nossa caminhada cristã. Portanto, temos as ferramentas, aprendemos a lidar com certas situações, é o Espírito que vai nos capacitar, encorajamento para suportar dificuldades e auxílio para superá-las, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai nos auxiliar. E ainda o nosso caráter sendo aperfeiçoado na tribulação, é o Espírito Santo de Deus. Vou ler com os irmãos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23, texto conhecido por nós, que diz assim: mas o fruto do Espírito é aquilo que é produzido no meu e no seu coração: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que maravilha! Como o Senhor é bondoso, como Deus orquestrou todas as coisas maravilhosamente. Portanto, o primeiro ponto, a palavra. O segundo ponto, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Deus realmente providenciou todas as coisas para o nosso bom andamento. Meus irmãos, o terceiro ponto que eu gostaria de ver, uma ferramenta, como temos colocado no tema desta manhã, é a oração. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos redimiu após a queda para termos comunhão com Ele. Nos redime na pessoa bendita de Cristo Jesus, nos reconcilia na pessoa bendita de Cristo Jesus para termos comunhão com Ele. E a oração é uma parte muito importante deste relacionamento. O próprio Jesus ensinou a orar uma das quartas-feiras, né? Em várias quartas-feiras, na verdade, estivemos estudando sobre a oração do Pai Nosso, e Jesus ensinou seus discípulos a chamar o Deus, o todo Criador, de Pai. Ao mesmo tempo que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, que mostra a soberania, que mostra o seu poder, aquele que é altíssimo, que deve ser reverenciado. Ao mesmo tempo ele é o nosso Pai, o que mostra de fato a intimidade, a relação paternal, o laço em que conosco, a aliança que conosco estabeleceu. E a oração, ela faz parte dessa comunhão. Em João capítulo 1, olha que interessante, do verso 12 a 14 é dito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o privilégio, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, pertencemos à família de Deus, como aqui é colocado no Evangelho de João. Portanto, se temos o Criador como nosso Pai, podemos nos relacionar com Ele. E uma das maneiras é através da oração. Como bem falamos, como eu disse, às quartas-feiras, nas nossas lives que estávamos fazendo junto com as nossas reuniões de oração. Nós vemos, meus irmãos, principalmente, na verdade, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos orações registradas e nós vemos uma grande quantidade delas no livro dos Salmos. E nós vemos a riqueza de orações ali contidas de homens de Deus. Nós vemos que na oração pode ser expresso adoração, louvor, confissão de pecados, pode ser um momento para pedirmos perdão, para dar graças pela bondade de Deus, para fazer petições para as nossas vidas, para pedirmos, intercedermos pela vida dos nossos irmãos, dos nossos próximos, pelos outros. A oração, então, é um recurso formidável. E o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele em oração. Há um escritor que diz que um crente de joelho, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. É necessário uma vida de oração. Grandes homens do passado, grandes homens que nós vemos nas escrituras sagradas, grandes homens de Deus, eram homens de joelhos dobrados, eram homens de oração. E a oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que a sua vontade seja estabelecida. Portanto, nós devemos orar. E essa é a ferramenta formidável. E um ponto que nós devemos lembrar aqui, que a eficácia da oração não reside em mim, não reside em você, mas reside naquele que atende às orações. Imagine que interessante, num fechar de olhos como a que eu estou fazendo, nós podemos falar com o Criador dos céus e da terra, com o Criador do universo. Não é maravilhoso isso? Talvez você tenha dificuldades hoje de falar com uma autoridade do nosso país, mas você pode falar hoje com aquele que criou a autoridade do nosso país, o Todo-Poderoso, aquele que deu a sua palavra, aquele que enviou o Espírito Santo de Deus e aquele que deu essa ferramenta maravilhosa para podermos conversar com Ele, apresentar os nossos pedidos, conscientes que, se for da vontade dEle, acontecerá em nossas vidas. Ele suprirá e atenderá aquilo que nós estamos pedindo. A eficácia não reside no coração de quem ora, na força de quem ora, nem mesmo em vãs repetições, em gritos exagerados, mas naquele que responde. Por isso que a oração ela deve ser feita em nome de Cristo. Por isso que nós terminamos a nossa oração em nome de Cristo, porque nós temos fé no mediador, em Cristo Jesus, e sabemos que é tão somente por Ele que as nossas orações são respondidas e somos apresentados diante de Deus. Temos livre acesso ao Senhor por causa da obra de Cristo Jesus, não por causa das nossas obras, feita então em nome de Cristo, confiantes no poder de Deus de atender aquilo que nós estamos pedindo, certeza da bondade de Deus, que Ele vai responder no tempo certo, da maneira certa e da melhor maneira possível, e que se Ele não atender aquilo que eu estou pedindo, da maneira como eu estou pedindo, porque aquilo não era necessário ou não era aquilo que Ele tinha estabelecido
para a minha vida? Mas ele sempre responde com sim ou com não. Mas ele responde aos seus filhos. Portanto, o nosso dever é clamar. Temos uma ferramenta preciosíssima para falarmos com o Senhor, para intercedermos por aqueles que sofrem, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para pedirmos que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça cada dia mais. Você tem utilizado bem essa ferramenta? Você tem sido um homem, uma mulher de oração? Meus irmãos, precisamos orar. Quanto mais oramos, mais desenvolvemos o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Meus irmãos, outro ponto que eu gostaria de ver, o quarto ponto e último da nossa escola bíblica dominical, é a igreja. Deus providenciando todas as coisas. A igreja, em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 20 a 21, é dito assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A Confissão de Fé de Westminster, ele traz uma explicação sobre os crentes, dizendo que eles está lá no capítulo 26, dizendo assim, da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 26, que os crentes estão unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Sabemos que o Senhor abastece a sua igreja com dons diversos. O Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor capacita a sua igreja com uma variedade de dons que deve ser utilizado em benefício do corpo, para edificação da igreja. Esses dons devem ser utilizados para o reino de Deus, para a honra e glória do nosso Deus, em mútuo proveito. Nós não temos todos os dons numa única pessoa, em todos nós não estamos habilitados com todos os dons. Aquilo que o Senhor não me deu é aquilo que eu encontro no meu irmão. Aquilo que porventura eu tenho de dom que o Senhor me capacitou, o meu irmão não tem, o corpo se ajusta e o corpo cresce, mutuamente se ajudando. Portanto, nós temos esta preciosa ferramenta, a igreja, para mutuamente nos edificarmos. O momento que nos reunirmos como corpo, como um só corpo, dentro da esfera pactual e juntos, unidos, um ajustando com o outro, todos sendo necessários no reino de Deus, vamos crescendo, nos ajustando, sendo supridos. Meus irmãos, Deus capacita a igreja com pastores, com mestres, para a edificação, para a instrução do povo de Deus. Esse é só um exemplo que eu estou aqui colocando, como todos os outros muitos dons que ele dá para a edificação da igreja. Meus irmãos, nós vemos também lá em Tito, para exemplificar isso, quando nós vemos lá no capítulo 2, verso 3 e 4, deixe-me só ler para os irmãos para trazermos para a prática esse aspecto da igreja. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Ou seja, as mulheres mais velhas instruírem as mais novas, os mais velhos instruírem os mais novos, compartilhar experiências, mostrar o caminhar cristão, o proceder correto, os cabelos brancos que já enfrentaram adversidades
e puderam superá-los no poder do Senhor. Agora instrui os mais jovens neste caminho do Senhor. Nós vemos então que essa preciosa ferramenta, ela não pode ser negligenciada. Não pode existir carreira solo. Não pode, ou seja, não é coerente com aquele que se diz filho do Altíssimo, que é transformado, que não está de fato em plena comunhão com o Senhor e em plena comunhão com aqueles que pertencem a este corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Portanto, não dá para ter carreira solo na caminhada cristã. Nós precisamos uns dos outros e o Senhor já providenciou a igreja para que assim caminhássemos para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a compartilharmos os nossos dons e sermos abençoados pelos dons daqueles que estão ao nosso redor. Por vezes pessoas vão para a igreja onde de fato elas são as primeiras de sua família que ingressam numa igreja, que conhecem de fato ao Senhor e seguindo aos seus caminhos, e às vezes não encontra lá os seus familiares, mas encontra lá muitos pais e muitas mães que os abraçam, que os acolhem, que os auxiliam na caminhada cristã, que os instruem também para que leve o evangelho à sua família. Meus irmãos, concluindo, nós podemos ver que Deus então deixa a sua palavra, a poderosa ferramenta, ele deixa o seu Espírito, que aplica ao nosso coração essa poderosa ferramenta, nos dá entendimento, nos dá força para passar pelas adversidades. Ele deixa a oração para conversarmos com Ele, plena comunhão com Ele, apresentarmos as nossas necessidades, pedirmos perdão, rendermos graças ao seu nome pelos seus maravilhosos feitos. E Ele deixa a igreja para que possamos, como um único corpo, adorá-lo e o mútuo proveito, como nós vimos na Confissão de Fé de Westminster, aquela boa declaração para o nosso entendimento. Meus irmãos, como eu disse no início, quando nós olhamos às vezes para uma bancada de uma oficina, às vezes não compreendemos todas as ferramentas, mas a pessoa que trabalha ali compreende todas e sabe que todas elas são importantes. De igual forma, meus irmãos, tudo isso que aqui foi falado nesta manhã é importante para o bom andamento da nossa vida. Meus irmãos, leia as Escrituras, dependa do Senhor, entenda que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. Ore a todo momento com o coração agradecido, ore ao Senhor, mantenha a comunhão e em plena comunhão com os irmãos, que também foram alvos do mesmo amor, do mesmo Deus, transformados pelo mesmo Espírito Santo, reconciliados com o Pai, com o mesmo Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos fazer bom uso dessas ferramentas que o Senhor deixou, porque Ele providenciou todas as coisas para uma boa caminhada que glorificasse o seu nome. Que Deus assim nos abençoe e abençoe toda a sua família. Vamos orar neste momento, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical. Pai de amor eterno Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Aplica aos nossos corações tudo aquilo que nós ouvimos, que possamos viver na dependência, ó Pai, do Teu poder, alimentados pela Tua palavra, sabendo que o Teu Espírito, o Espírito Santo Consolador, age em nós e que possamos utilizar, ó Pai, os dons que o Senhor deu a cada um de nós em benefício mútuo para a honra e glória do Teu nome. Nos direcione, nos fortaleça conforme o Teu querer. É no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você, sua vida, a vida da sua família e nos direcione sempre conforme o querer dele, do Altíssimo. Deus assim nos abençoe.